Olá, meus amigos, companheiros do canal do YouTube Caminheiros da Luz. Eu sou Rita Nunes e estarei auxiliando nesse encontro em um novo estudo que iremos começar hoje, que é o livro que se chama Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas Schubert. Mas, antes disso, vamos dar boas-vindas aos nossos companheiros que já se encontram aqui. João Minelli, seja bem-vindo. Boa noite a todos, eu agradeço a participação, fico muito feliz. Nós que agradecemos, João, sua contribuição é muito valiosa para nós. Luiz Gonzaga, pronto para iniciar mais um estudo conosco? Maravilha, muito bom estar estudando. Então, mais uma obra, né, da Sueli, para nós estudarmos e vamos aprender muito aí, com certeza. É muito bom estar aqui junto com vocês. Sim, o tema é muito fértil, vai ser muito, muito bom para todos nós, trabalhadores, pais, professores e quem geralmente socializa, né, com as crianças, está em contato com as crianças. E conosco também a nossa companheira de divulgação da doutrina espírita, Silvia, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Rita, João Minelli, Luiz, pessoal do bastidor. É um prazer iniciar esse novo estudo. Para mim, como mãe, vai ser de grandes elucidações. Maravilha, Silvia, vai ser mesmo, eu tenho certeza para todos nós. Nosso querido Cláudio, que hoje representa a nossa equipe técnica, que faz essa mensagem da doutrina espírita, esse estudo profundo, né? Esse estudo tão bendito, chegar até você que nos assiste. Para iniciar o programa de hoje, nós temos a indicação de mais uma obra espírita edificante para aprimorarmos os nossos conhecimentos, ampliarmos o nosso estado de consciência. E o que é, João, que você vai nos indicar hoje? Boa noite a todos, novamente. Então, gente, esse livro, Caminho, Verdade e Vida, ele é o primeiro livro de uma coleção Fonte Viva. É uma série de interpretação dos textos evangélicos ditados pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, lá em 1948. E o próprio título do livro, ele já se apresenta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Emmanuel nos convida, a cada página desse livro, a deixar de admirar essas palavras, vê-las ao longe e começar a vivê-las bem perto, no seu cotidiano, no seu dia a dia. É um livro que tem 180 capítulos curtos, cada um dedicado a um versículo do Evangelho, tirado de diferentes partes do Evangelho e das epístolas, sem seguir uma ordem. A escolha é intencional. Emmanuel explica na introdução que o objetivo é a exegese acadêmica. Não é essa, mas meditação pessoal. Cada versículo é um ponto de partida a uma reflexão sobre a vida espírita e cristã. Então, o Evangelho vivido, não apenas lido. É isso que nós precisamos. E aí nós temos essa maravilha de livro para nós lermos. Imaginem vocês, 180 capítulos, 6 meses, né? Então, se você ler um capítulo por dia e exercer, daqui 6 meses você teve uma mudança drástica em sua vida. Vamos comprá-lo, lê-lo e aprender um pouco mais e fazer a nossa reforma íntima. É isso. Excelente, João. Sugestão. É um tesouro essa obra, é um tesouro. Ela, como você mesmo disse, uma página por dia, e você eleva, né,
o seu padrão vibratório, a sua reflexão, a sua capacidade de pensar em Jesus, né? É uma grande indicação e uma grande aquisição para quem o fizer. Então, meus companheiros, meus amigos que nos assistem, como dito anteriormente, iniciaremos hoje um novo programa de estudo, o livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas Schubert. É uma obra com ensinamentos e soluções de problemas que surgem nas vivências familiares, surgem nas situações sociais e, principalmente, nas tarefas desempenhadas dentro do centro espírita. Os adultos, de uma forma geral, eles são os cuidadores daqueles que ainda não conseguem gerir a si próprio, né? E nesse caso, Allan Kardec, ele faz um questionamento aos espíritos no seu processo de investigação, e ele fez a seguinte questão: qual é a missão de um espírito protetor? E os espíritos respondem com muita naturalidade: é como a de um pai com relação aos seus filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, desculpe. Auxiliá-los com conselhos, consolá-los em suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Assim, queridos amigos, precisamos todos estarmos muito munidos de um repertório, de conhecimento, para que possamos cuidar, proteger daqueles que se encontram nesse momento na infância, daqueles que nós encontramos nessa encarnação no período da infância. Esse livro vai ser muito importante para todos nós que nos relacionamos, porque, de alguma maneira, já passamos pela infância e hoje assistimos aqueles que nos rodeiam, as crianças que nos rodeiam. Então, com o capítulo número 1, intitulado Quem é a Criança, o Cláudio vai colocar para nós o slide número 1 e minha amiga Silvia vai fazer a leitura para que a gente possa desenvolver esse estudo coletivamente. Vamos lá? Dando início ao capítulo 1, Quem é a Criança? Livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, Sueli Caldas Schubert. Quando uma criança nasce, traz consigo traços semelhantes aos de seus pais e outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões, as peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida que ela própria irá concretizar, de acordo com seus pendores e potencialidades, no contexto social a que será levada a viver. Todo este conjunto, à diferença dos demais seres humanos, ela chega ao mundo através dos mesmos processos de toda a raça humana, desde a concepção até o nascimento, mas será diferente. Psicólogos do desenvolvimento infantil procuram descobrir como e por que ocorrem essas diferenças, o que as determinam e orientam, bem como os processos de desenvolvimento e amadurecimento. Muito obrigada, Silvia, pela sua colaboração. Luiz, com você agora a nossa questão número 1 para a gente poder debater aqui. Como que quando a gente tem essa compreensão de que a criança é um espírito reencarnado, quando temos essa compreensão, como isso ajuda a explicar as diferenças na personalidade, aptidões, dificuldade desde os primeiros anos de vida, Luiz? Sim, Rita. Realmente, quando nós compreendemos que a criança é um espírito encarnado, naturalmente nós vamos ter mais facilidade para poder lidar com essa criança, para poder auxiliá-la, né? Diante das dificuldades, diante dos primeiros passos, enfim, nós precisamos levar em conta isso, que ela sendo um espírito reencarnado, ou seja, que já teve outras encarnações, isso vai nos ajudar a explicar as diferenças de personalidade que essa criança tem, porque ela traz para esta personalidade atual
reflexos dos conhecimentos que ela teve, das experiências, das vivências que ela teve em outras encarnações. Então, por isso que dá para a gente explicar melhor, né, quando reconhecemos a criança como um espírito encarnado, porque desloca a busca pelas causas das diferenças individuais, né, da hereditariedade, do meio que ela vive, né? Jean-Jacques Rousseau já dizia que o homem nasce bom, a sociedade que o perverte. Então, quer dizer, a gente vê que não é por aí, né? A sociedade, a hereditariedade, o ambiente vão influir, mas só que existe coisas muito além disso, que é essa bagagem espiritual trazida de existências anteriores. Então, nós vemos aí aptidões, né? Crianças que têm aptidões que o irmão gêmeo não tem. Quer dizer, que tem a mesma genética, que tiveram a mesma educação, que viveram no mesmo ambiente, no mesmo meio, e que são totalmente diferentes. Então, como explicar isso, né? Então, só mesmo as existências passadas, né? Saber que nós somos espíritos que já tivemos outras experiências, para que aptidões, traumas, tendências já construídos antes mesmo desse nascimento venham influir na vida atualmente, isso na vida atual da criança. E a gente percebe muito isso, né? Até os 7 anos de idade, muita coisa no início ali, a criança traz muitas coisas ainda não está formada aquela personalidade atual dela, então ela deixa aparecer intuitivamente, né? Instintivamente até aquelas situações que ela viveu no passado, né? Maravilha, Luiz, maravilha. João, contribua conosco sobre essa questão da compreensão que a criança é um espírito reencarnado, como isso pode, né, nos auxiliar a compreender essas diferenças entre as crianças. A própria pergunta já está respondendo, né? A criança é um espírito reencarnado. E nós temos, cada encarnação, nós temos uma personalidade, uma persona. E essas personalidades, elas ficam gravadas no nosso perispírito. Como elas estão gravadas, e conforme o Kardec nos ensina, né, que o Kardec não, André Luiz, que nós vamos, as nossas experiências, as nossas conquistas, elas vão se armazenando e evoluindo de milênio a milênio. Então, nós temos múltiplas personalidades, subpersonalidades dentro de nós. E isso nos mostra claramente, né, as nossas aptidões e nossas dificuldades, desde os primeiros anos de vida. E quando nós ainda nos primeiros anos de vida, nós estamos mais ligados ao mundo espiritual do que ao mundo material. Nós vamos completar a nossa reencarnação aos 7 anos. Então, a criança com 2, 3 anos, ela está muito ligada ainda no mundo espiritual. E aí vai desenvolvendo essas aptidões que estão escritas no seu perispírito. É isso. Excelente, é um assunto que só está começando, né, gente? Tem muita coisa ainda por vir. Então, agora eu quero pedir para o Cláudio, né, colocar para nós o segundo slide, para que a Silvia possa nos auxiliar nesse momento da leitura, e logo em seguida eu vou fazer uma questão para a gente poder debater. Observando-se um grupo de crianças da mesma faixa etária, não é difícil verificar entre elas diferentes níveis intelectuais,
diferentes potencialidades e personalidades que determinam todo o processo de seu desenvolvimento ao longo da vida. Essas diferenças individuais são fundamentais para os que se dedicam a estudar a criança. Muitas interrogações decorrem, então. Quais as causas das diferenças individuais? Seriam hereditárias ou resultados do meio, de fatores ambientais ou de aprendizagem? Mais uma vez, obrigado, Silvia. João, agora é com você, meu querido amigo. De que maneira o conhecimento das vidas anteriores poderá nos esclarecer sobre os bloqueios emocionais, sobre medos ou comportamentos atípicos que são observados na infância? Via de regra, existem exceções, lógico, pode ser reflexo de traumas de vidas anteriores, vícios, experiências mal resolvidas, de encarnações anteriores, que se manifestam no inconsciente da criança. Nós vemos isso, e isso antes mesmo que ela tenha recursos racionais para compreender ou verbalizar. Mas se não for resolvido isso na infância, isso é levado junto com a criança, com aquele ser humano em crescimento, e nós percebemos que vai até a morte. Depois da morte, do desencarne, ele vem na sala mediúnica, via de regra, volta, com todos esses traumas anteriores, onde ele será esclarecido para que numa próxima reencarnação, ele, como criança, ele tenha uma infância mais sadia. Maravilha, maravilha. Luiz, deixa eu lhe perguntar para você entrar nessa roda, hein? O que você me fala sobre essa questão de compreender, né, que essa criança, que esse indivíduo traz essa bagagem e que isso influencia nesse comportamento, seja ele emocionalmente, seja as questões sociais, intelectuais. Contribua conosco com seu pensamento a respeito. Sim, na primeira questão a gente até trouxe a questão assim da condição espiritual da criança, dos conhecimentos, né, de vidas passadas, das experiências passadas. Então, tem muitas experiências vividas em outras épocas, em outras encarnações, que chegam, que atravessam uma existência a outra, que passou por aquela personalidade do passado, aquele personagem do passado viveu, mas ficou tão forte, que ficou impregnado ali no seu perispírito, no seu inconsciente, né? Ficou ali bem vivo, que nessa próxima existência vem essa influência, vem às vezes um bloqueio, né? Como a pergunta coloca, um bloqueio emocional, um medo, um comportamento atípico, né? E isso acontece assim da gente trazer isso de priscas eras mesmo, lá do passado. Estava vendo uma época que o Divaldo estava contando, né, do medo que o Nilson, que trabalhava com ele lá, traz de existência passada, quando ele foi queimado junto com a Joana de Cusa, né, no circo romano, e que até hoje, quer dizer, depois de 2000 anos, ele tinha aquele pavor, aquele medo de fogo. Porque veja bem, ter um corpo morrer numa fogueira, igual é uma situação que realmente fica pesado para o espírito, né? Fica ali arquivado e vai demorar muito tempo, às vezes, para tirar todas aquelas sensações do seu corpo espiritual. E nós, então, aí a gente pode perceber, esclarecer muito por que muitas crianças têm alguma situação difícil para elas, algum bloqueio que elas têm, né? Que não dá para a gente, que não tem justificativa nessa existência. A psicologia, né, mostra que é buscar os efeitos da criança, mas ela não ultrapassa o berço. Quer dizer, ela vai até no feto, né, e tal, que teve as influências quando... Mas antes disso,
nas existências passadas não traz, e às vezes são explicações bem simples, bem fáceis, igual essa. Uma criança que nunca viu uma coisa e teme aquilo ali, tem um pavor, tem alergia, né? Aquilo influi tão pelo espírito dela que traz para cá que não dá para explicar se não tivesse tido uma situação qualquer. Como é que ela foi ter aquele bloqueio emocional? Como é que ela teve aquele medo? Como é que tem aquele comportamento atípico se não foi alguma coisa muito forte de existência passada? Concordo com você, Luiz, também, diante dos estudos que a gente já fez anteriormente, né, a gente tem essa clareza. Mas sabe, você, o João falando, me ocorreu uma seguinte questão, que é apenas uma reflexão, não precisa ter resposta agora. Você já reparou que quando a gente está falando de criança, a gente está falando de um indivíduo muito distante? Porque o que eu quero dizer? Que nós, dentro de nós, existe 12 anos da nossa vida que nós fomos crianças. Né? Então, o que eu estou querendo propor para todos nós, né, que estamos estudando, os companheiros que estão assistindo e também fazendo essa reflexão, dentro de nós também tem essa fagulha, essa semente, essa programação de outras vidas, né? E que em algum momento da nossa infância teve alguma situação lá que não foi bem explicada, e aí nós colocamos essa infância muito distante, mas dentro de nós também tem a infância, né? Vocês querem colaborar ou podemos prosseguir? Vamos prosseguir, então. Próximo slide, por gentileza, Cláudio. Silvia. Mas, embora os pesquisadores tentem explicar a razão das diferenças individuais, e embora façam todas as comparações possíveis, invariavelmente irão esbarrar nos mesmos questionamentos. Por que isto ocorre? O que determina as diferenças da personalidade? Seriam essas diferenças um conjunto de traços herdados dos ancestrais? Neste caso, como explicar determinadas diferenças de aptidões e de caráter, que nada tem a ver com a herança genética? Como resolver ou compreender de forma plena certos bloqueios ou distúrbios psicológicos que são observados em crianças de pouca idade? Inúmeras indagações ocorrem à mente. Existem mais perguntas do que resposta no campo da ciência. Rita? Muito obrigada, Silvia. Posto isso, começa agora com meu amigo Luiz Gonzaga. Luiz, por que a visão materialista, que considera a criança como uma tábua rasa, ela é insuficiente para explicar certos distúrbios, tendências ou até mesmo os talentos precoces? Olha, se na visão materialista, né, que quer dizer que a criança é uma tábua rasa, né? Ou seja, essa tábua rasa é um termo latino, né, que significa folha em branco. Quer dizer, a criança é uma folha em branco. Ela nasceu, ela não sabe de nada. Ela não tem nenhum conhecimento, não tem tudo, então vai vir a partir daí. Quer dizer, toda o seu conhecimento, a sua vida, a sua personalidade, a sua maneira de ser, os seus costumes, vai ser tudo começado no momento que ela começa a, a viver nessa vida, após o seu nascimento. E a gente vê por aí que já não dá para aceitar isso aí, não vai explicar, né, a certos talentos de crianças. Tem crianças que já têm um talento para a música. A gente vê muito aí nesses vídeos de internet, a criança ali, com 2, 3 anos, começa a tocar Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, e vai ali, gente, vai entrar, deixa eu entrar numa aula de piano para ver, eu vou ficar 2 encarnações e não vou saber tocar um dó, ré, mi, fá, sol, assim. Então, é facilidade. O que é essa facilidade? Ela vem por acaso? É genético? Não, porque às vezes o pai também não entende nada de música, nem a mãe, né? Nem ninguém da família. Então, é uma experiência que a pessoa teve. E para aqueles que são
religiosos, mais ainda deve entender isso, porque como é que aí a gente vai questionar a justiça divina. Pô, como é que eu nasci desse jeito? Não sei, não sei tocar um piano, meu Deus do céu. E tem tanta criança aí que dá um show, eu vou morrer de inveja? Não, eu vou ter que. Essa criança suou em outras encarnações para poder aprender, para poder ter esse hábito, né? Essa facilidade. Então, mostra até mesmo a justiça divina para aqueles que acreditam em Deus, né, e que acham que Deus é justo e bom. Se não tiver essa visão de que a criança teve uma vida pregressa para aprender aquilo ali, não dá para explicar distúrbios, tendências, talentos, né? Preconceitos até, né? Então, tudo vem por um acúmulo de informações que a gente vai tendo durante toda a vida. Fica impregnado As no vidas nosso passadas. espírito, né? Fica impregnado. E ela reage de acordo com o que vem, né? Os chamados, hoje, atualmente, a palavra do momento é gatilho, né? Então, nessa encarnação, os gatilhos fazem essas reminiscências reacenderem, né? E o indivíduo, ele se manifesta que nós consideramos precocemente, seja pela inteligência, pela aptidão das artes, ou por outras vias, né? Através das questões de saúde. João quer contribuir conosco com essa reflexão sobre a hipótese que pressupõe, né, que a criança, que toda essa dificuldade ou toda a capacidade acima da média é originária exclusivamente da hereditariedade. O que você tem para colocar conosco aí? Estão me ouvindo? O André Luiz, do Missionários da Luz, ele diz assim, que nós somos um espírito eterno, habitando temporariamente o tempo vivo da carne terrestre. Ora, se nós somos espíritos eternos, nós trazemos informações, porque a genética, a hereditariedade, ela não explica aquilo que o Luiz falou. A criança, ela tem o dom da pintura. Ninguém na família dele tem o dom da pintura. Então, nós temos que ir buscar esses conhecimentos extraordinários, fora da regra, né? Na reencarnação. Na reencarnação. Nós não temos outra saída a não ser dizer que nós somos um espírito eterno e trazemos essa bagagem espiritual. E como você disse do Cartilho, Joana de Ângeles, ela traz que essas informações, algumas delas trazidas de vidas anteriores, elas são reativadas pela ressonância vibratória. E quando você tem algo, encarnação anterior, que te trouxe, que foi muito vivo, vamos dizer assim, muito presente em sua vida, na vida posterior, você tende a receber essas informações. No livro Ação e Reação, André Luiz nos diz que são circunstâncias reflexas. Então, o que aconteceu com você aos 18 anos de uma encarnação? Se aquilo te marcou demais, se você cometeu suicídio com 18 anos, na próxima, quando você tiver 18 anos, você vai tender também ao suicídio. Se você, aos 10 anos de idade, você aprendeu música numa encarnação, a sua tendência, se isso foi muito interiorizado, você adorava isso te marcou muito,
André Luiz nos mostra que na próxima encarnação, você com 10 anos vai ter a tendência em desenvolver a música. Circunstâncias reflexas. É a ressonância, né? É vibratória do novo corpo que traz isso para a gente. Então, a reencarnação explica tudo isso. Quando a menina lê o texto, e falando que a ciência não explica, a ciência não explica porque ela ainda não aceita a reencarnação como uma ciência do espírito. É isso. Sim, os recursos da ciência são os recursos de tese, de antitese, né, e de conclusão, e trabalha com questões mais materiais, do Mais materialismo mesmo, concreta. mais concretas, e que exigem a questão da refutação, né, ou da não refutação para ser esclarecido. Mas existem essas questões que ainda não são esclarecidas pela ciência, e que estão postas, né? Estão evidentes na como que um tem uma certa aptidão e o outro não, como já foi debatido aqui. Não é só uma questão de neurônios, né? Não é só isso, tem algo a mais, né? E essas bagagens que nós trazemos em nosso perispírito, que por vezes são permitido que seja manifestado, né? É justamente para que o espírito evolua, se encontre, se entenda, né, na sua caminhada, na sua trajetória. Fala, João. Rita, tem mais, Ah, tem mais. Como que você explica o ódio de uma isso, criança pela mãe? isso, exatamente, João. Como que você explica isso, né? É genético? Essa repulsa, né? A repulsa de um filho que o filho tem pela mãe. Exato. Então, são coisas que só a reencarnação vai explicar. Só a Sim, reencarnação. Não tem justamente. como você trazer isso como uma tábula rasa, que ou é genético ou aprendeu no decorrer da sua existência atual. Jamais. É isso. É. E agora nós encaminhando, né? Nós estamos nos encaminhando para os finalmente desse episódio número 1 deste livro. Vamos para o nosso último slide, que será apresentado pela nossa companheira Silvia. O estudo do desenvolvimento da criança tem se ampliado e aprofundado bastante nos últimos tempos. No livro O Mundo da Criança, as autoras explicam que abre aspas, a moderna ciência do desenvolvimento visa principalmente as mudanças comportamentais, aquilo que podemos ver, fecha aspas. Enfatizamos aspectos da mudança que são prontamente observáveis. No esforço de ampliarmos critérios científicos rigorosos ao estudo da criança que cresce, o crescimento físico, o progresso emocional, intelectual, o porquê do comportamento integram essa complexa pesquisa que os teóricos do desenvolvimento empreendem. Os resultados deste esforço trazem benefícios imediatos e práticos, permitindo avaliar como a criança média se comporta para aquilantar quanto uma criança se compara com a norma geral. Rita? Obrigada, Silvia. João, e agora eu dirijo para você esse questionamento, que é muito importante, porque nós vamos efetivamente adentrar sobre o tema. Veja bem, como o entendimento espírita das diferenças individuais prepara os pais e os educadores para lidar com crianças que apresentam sinais de sensibilidade espiritual ou mediúnica. Liga o microfone, amigo. Esse microfone me persegue, né? Então, reconhecer a criança como um espírito que tem uma história própria. Porque
Muitas vezes, isso é normal que os pais atuais, eles, quando a criança tem um sinal, uma sensibilidade mediúnica, vê aquilo como uma anomalia. Então, tem pais que percebem aquilo como um problema e carrega essa criança para o psiquiatra. Ela tem que fazer o tratamento clínico e tem que fazer o tratamento espiritual, porque só o tratamento clínico não é suficiente no nosso entendimento. No entendimento da ciência, seria só o tratamento físico, porque ela não reconhece o tratamento espiritual, né? Outros pais acham que sua criança ela veio com uma missão, é um missionário. Então, carrega essa criança como ela fosse, vamos dizer, entre aspas, um santo em miniatura, né? E aí também traz problemas para a criança. Então, esses sinais da criança, o pai tem que entender, tem que ter pé de serenidade, uma orientação. Procurar, o pai não sabe como agir, ele vai procurar orientação de quem sabe, né? Ele procura orientação médica e procura orientação espiritual. Ah, mas eu não sou espírita. Não tem problema. Vai lá e conversa com o responsável da sua seita. É o padre, ou é o pastor. Ele vai procurar orientação religiosa e orientação clínica, de forma tranquila, né? Sem dizer que seu filho é anormal, Sim. nem para mal, para levar um psiquiatra e começar a fazer tratamento porque acha que ele é meio doido, né? E nem dizer que ele é um enviado de Deus. Então, Sim. nós temos que estar no meio termo e com a cabeça bem tranquila. Mas Sim. mais caracterizado para responder isso é a própria Rita Nunes. Fica aí. Que Pois é, mas eu trabalha ia com criança. justamente, através da reflexão que você trouxe, eu ia complementar da seguinte maneira, João. Hoje, atualmente, né, nossa sociedade, ela não dá tempo para a criança ser criança ou se expressar dentro da sua linguagem, da sua percepção, e por vezes a gente tem essa questão de enviar para médicos ou, enfim, para fazer diagnósticos, né? Porque acredita que a criança é perturbada, classifica a criança de uma maneira bem pejorativa. Às vezes, né, João? Às vezes é só falta de rezar, né? É só falta de fazer uma oração, um culto no lar, que já resolve, porque é na primeira infância, como a gente já falou hoje, que o espírito ele está muito mais conectado com o lado espiritual, né? Com o lado do mundo, do plano astral, do plano não material, do que propriamente aqui, né? Tanto é que uma das características da criança é ter uma imaginação muito fértil. Por quê? Porque ela está desconectada da matéria, né? Ainda não se findou. Mas nos próximos capítulos nós vamos aprofundar até as características do processo de obsessão em crianças, características da manifestação da mediunidade das crianças. Mas eu gostaria de pegar um pouquinho aqui no pé do Luiz Gonzaga, para ele fazer um fechamento desse nosso primeiro episódio do nosso livro novo. O que você tem para contribuir como fechamento, reflexão final, Luiz? Você pegou no meu pé mesmo, né? Porque depois que vocês falaram aí, que você trouxe também, você já fez um fechamento excelente aí, né? Então, não tem muita coisa para falar, não. Só vou chover uma olhada aqui um pouquinho do que vocês já falaram, né? O que você já trouxe aí. É que realmente, diante desses sinais, né, de sensibilidade espiritual, mediúnica, diante das questões dos traumas, das dificuldades, de todo esse arcabouço mental que a criança
traz, né? E que fica assim, que tem diferenças individuais de uma criança para outra, é a gente observar que cada ser tem que ser olhado de uma forma única, né? E quem é pai de várias crianças sabe disso, que os filhos já tem aquele velho ditado que os dedos das mãos não são iguais. Então você tem que tratar desigualmente, né, para que fique igual. Então aqueles que têm uma sensibilidade maior, você vai ter que ter um pouco mais de atenção para poder descobrir se é um trauma, se é um medo, se é uma angústia qualquer que a criança já traga, se é uma tendência para qualquer situação que não é, que a gente não vê como normal, que a gente não vê como normal, não que não seja normal às vezes, né? Mas que foge um pouco. Então a gente precisa de olhar mais atentamente. E aí a gente há de buscar, como você já expôs aí para nós, não só a questão do tratamento clínico, que é das consultas clínicas, do acompanhamento médico, do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas também do acompanhamento religioso e outra coisa fundamental, do apoio emocional, que esse qualquer um pode dar. Pai, mãe, irmão, tio, vizinho, parente, amigo, que não tenha nenhuma formação acadêmica, mas que tem aquele ouvido de ouvir e de perceber, para que a própria criança comece a se auto-perceber. Que quando você percebe a criança, quando você dá atenção, não só a criança no caso aí, mas dá atenção para a pessoa que está passando por uma situação, e a ouve, a deixa ela falar, e a ouve, e a compreende, e aceita e não julga, e isso a gente precisa fazer muito na nossa vida, a gente faculta a criança de ir já resolvendo essas questões, já ir compreendendo, porque ela se sente compreendida, então ela tem, é como se fosse um gancho ali para ela também se compreender, já que ela está sendo compreendida, né? É um Luiz, espelho, né, Luiz? É um espelho, a questão do acolhimento, né? Quando a criança percebe que ela pode ser ela, que ela pode manifestar seus anseios, ela consegue se encontrar de alguma maneira. Então, essa questão emocional, a questão da saúde mental e a questão religiosa é um tripé que nós falaremos bastante durante esse percurso com essa obra de Sueli. João, você gostaria de falar? eu só queria dizer que você tem que tratar a criança como uma criança normal, Isso, não sem como uma distinção. diferente. Ela tem o desenvolvimento mediúnico, sensibilidade, trata ela como se ela fosse normal. Mas para isso os pais têm que ter conhecimento. Sim, E fica então a indicação do livro, Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas e Schubert. muito bom. Eu tenho certeza que esse estudo será assim muito proveitoso para os trabalhadores da casa espírita, para os pais, mães, cuidadores de uma maneira geral, que de alguma maneira enfrentam algum desafio em relação às suas crianças e o contato mediúnico, o desenvolvimento mediúnico que está se manifestando na primeira infância, né? Nesse primeiro momento. Se esse vídeo foi útil para você, como ele foi para cada um de nós, eu gostaria de pedir nossos amigos que estão assistindo que curtam, que compartilhem, para que essa mensagem chegue a várias pessoas que necessitam de esclarecimento. E a cada um que assistiu até agora, nosso grande agradecimento, nosso coração recheado de gratidão. Se ficou alguma dúvida, deixe nos nossos comentários, que em breve a gente retoma. E aos nossos queridos participantes dessa conversa, muito obrigada. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus.